Por décadas a Barbie foi única, a boneca que ditava padrões, reinava sozinha e parecia imbatível. Até que chegaram elas, atitude, diversidade, estilo em dose de rebeldia. O que o mercado de bonecas nunca tinham visto antes. As bonecas Bratz não pediram licença, elas simplesmente invadiram, dominaram e mudaram tudo. E hoje a gente vai comentar sobre isso, como 4 garotas botaram o império da Barbie em xeque e se tornaram um fenômeno que marcou gerações. Antes da gente mergulhar nesse universo das Bratz, não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar. Agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. Tá vendo essa linda arte da Regina George que eu ganhei de presente? Quem fez foi meu amigo Phelps, ou como vocês vão conhecer no Insta, Cripteria. Ele é um artista maravilhoso que desenha super bem, com os traços Monster High que a gente ama. E também artistas como Sugar and Spice já notaram o trabalho dele. Ele é incrível, né? Então, se você precisa de alguma arte personalizada para algum projeto, é só entrar em contato que ele faz. E não esqueçam de seguir ele lá no TikTok também. Eu vou deixar todos os links na descrição para você ir lá visitar esse Instagram maravilhoso dele. Durante o final dos anos 50, a Barbie dominava o mercado de bonecas da moda, com mãos de ferro, ou melhor, mãos finas e um guarda-roupa impecável. Durante os anos 70, 80 e 90, toda tentativa de enfrentá-la falhava. Várias marcas tentavam, mas nenhuma conseguia captar o brilho que a Mattel construía ao redor da sua musa loira. Mas com o tempo esse brilho começou a parecer ultrapassado. A Barbie ainda era sinônimo de boneca, sim, mas o mundo estava mudando. As crianças estavam mudando, o estilo, as músicas, a moda e valores começavam a parecer diferentes. E então, em 2001, algo explodiu no mercado. Passion for fashion, passion for fashion, passion for fashion. You gotta self-express in the way you dress. If you got attitude, make your fashion move. Criadas pela MJ, as Bratz foram um choque de cultura e atitude. Chloe, Sasha, Jade e Yasmin não eram bonecas comuns. Elas eram ousadas, modernas e cheias de personalidade. E acima de tudo, diferentes. Cada uma tinha seu estilo marcante e sua estética própria. O conceito das bonecas Bratz sempre foi muito claro. Elas foram criadas para serem adolescentes de verdade. Cada uma tinha uma etnia e isso fazia que as crianças se sentissem mais representadas. Elas foram, na verdade, a resposta que o mercado precisava. Durante décadas só existia aquela mesma imagem, a boneca loira, magra e modelo dos olhos azuis, a Barbie. Mas aí as Bratz chegaram quebrando tudo, e elas mostravam sim que para ser diferente precisava ter estilo e muita atitude. Com roupas inspiradas na moda urbana dos anos 2000, as Bratz se tornaram um fenômeno instantâneo. Elas ofereciam o que a Barbie não oferecia, diversidade e ousadia. As crianças e os adolescentes amaram, e pela primeira vez uma linha de boneca conversava com o público jovem como se fossem iguais. Mas as bonecas Bratz não causavam um rebuliço estético, elas também abalaram profundamente o mercado das bonecas da moda. Em apenas 5 anos após seu lançamento, a MJ vendeu impressionantemente 125 milhões de produtos Bratz em todo o mundo. E em 2005, as vendas globais das Bratz ultrapassaram 2 bilhões de dólares, com mais de 1 bilhão gerando apenas naquele ano. Entre o sucesso estrondoso, teve um impacto direto na venda da Barbie, que entre 2005 e 2006, as receitas relacionadas à Barbie caíram mais de 12%. Analistas da época observavam que, sem a queda nas vendas da Barbie, as receitas da Mattel teriam aumentado 6,7%. No entanto, o crescimento foi de apenas 1,5%, totalizando 5,2 bilhões de dólares. Enquanto isso, as Bratz conquistavam cerca de 40% do mercado das bonecas, reduzindo a participação da Barbie para 60%. Essa mudança significativa refletia o desejo do público por algo novo, diverso e mais alinhado com as tendências da cultura da época. E a Mattel, gente, ficou desesperada com a queda das vendas da Barbie. A Barbie estava perdendo espaço para as bonecas Bratz, e eles começaram a lançar várias linhas de bonecas tentando, de alguma forma, bater de frente com o sucesso todo delas. Só que nunca conseguiram. Inclusive, uma dessas tentativas foi as bonecas mais cine, que foram acusadas de plágio, porque pegaram a estética das Bratz, maquiagem bem marcada, roupas bem ousadas, e querendo ou não, elas tinham o mesmo conceito das Bratz, um grupo de meninas estilosas com muita atitude vivendo aventuras urbanas. Mas calma, gente, esse barraco a gente vai falar só depois, a gente já vai chegar lá. Mas como a estrela, as Bratz brilharam demais, elas também atraíram polêmicas. As Bratz foram constantemente criticadas por serem adultas demais para o público infantil. I really don't want her to be a brat, and I don't think that really encourages the proper behavior, and I really don't like the way the dolls are dressed. I don't feel that's appropriate for them to be wearing high-heel platform shoes, mini skirts and midriff tops.
As roupas curtas, a maquiagem carregada, as poses provocantes viravam pauta, só para quem via maldade aonde só existia criatividade e expressão. E assim, gente, eu vou dar minha opinião sobre essa polêmica em específico, porque sinceramente eu acho isso uma bobagem sem tamanho. Gente, maquiagem e roupa, o que tem a ver? Qual o problema de uma boneca usar maquiagem e usar um certo tipo de roupa? Eu sinceramente não vejo nenhuma maldade nisso. Aliás, quem vê maldade em uma boneca usando maquiagem precisa se tratar, né? E no fim das contas, uma criança não tá nem aí pra isso. Quem coloca maldade nessas coisas são os adultos. Como o próprio CEO da MJ disse na época, elas são brinquedos, o que as crianças fazem com elas é só imaginação. Mesmo com as polêmicas, as vendas explodiram, os comerciais eram icônicos e Bratz virou uma febre nos Estados Unidos, Europa e Ásia. E não tem como negar que Bratz foi um sucesso absoluto, tanto que virou filme, aliás, vários filmes. E o mais legal é que a maioria foi dublada em português. Inclusive, eu recomendo assistir, viu? São ótimos. E lá em 2007 também teve o live action das Bratz. Bom, né, gente, mas nem tudo era perfeito. A Mattel, desesperada querendo derrubar a marca Bratz a qualquer custo, foi lá entender o que eles faziam e fuçaram e acharam alguma coisa. O criador das Bratz, que desenhou as bonecas, o Carter, que trabalhou na Mattel durante alguns anos. Aí a Mattel alegou que ele estava desenhando as Bratz quando ainda estava contratado na empresa, e dizendo que eles não sabiam da existência desses desenhos e que tecnicamente aquele todo império Bratz seria da Mattel. E jogaram tudo na justiça, né, pra conseguir o direito das Bratz, porque a Mattel alegava que a Bratz na verdade não era da MJ, eram deles. E virou uma baita polêmica que ficou durante anos nos tribunais. Um outro barraco com as bonecas mais cine era que a MJ acusou a Mattel de plagiar as Bratz, e a Mattel na mídia e nos jornais falava que na verdade as mais cines eram a evolução da linha Barbie. Foi uma briga de tribunais enorme, teve acusações de plágio, espionagem industrial e foi um babado. E no fim a Mattel conseguiu sim o direito das Bratz por um tempo. A MJ teve que recolher todas as bonecas Bratz e todas as suas linhas que iam ser lançadas por conta, né, que a Mattel ganhou o processo das Bratz, né. Mas, inclusive, eu conto essa história com todos os detalhes no meu vídeo, tá? É um dos meus primeiros vídeos, então se estiver falando baixo, tiver algum, enfim, erros, relevem, tá, gente? Mas dá pra assistir. Eu analiso até os protótipos com toda a história completinha. Bom, depois de uma década, dos anos 2000, as Bratz viraram ícones da cultura pop e elas estavam em todo lugar, nas lojas, nos filmes, revistas, tudo onde a gente olhava era Bratz. Mas aí no final dos anos 2000 veio toda aquela polêmica com a Mattel, os processos nos tribunais e as Bratz tiveram que sair um pouco do mercado. A Mattel conseguiu direitos sobre as bonecas por um tempo. Por conta disso, as Bratz simplesmente sumiram. A MJ recolheu tudo do mercado e as bonecas que eram para ser lançadas naquela época não foram lançadas por conta, né, dos processos. Elas ficaram fora das lojas e sumidas mesmo, e só retornaram em 2010. Isso porque a MJ entrou na justiça e julgou um processo e voltou com os direitos das Bratz novamente. Aí as Bratz voltaram, comemorando os 10 anos da marca. Mas assim, né, gente, já era outro momento, a Mattel já estava em outro patamar, já tinha Monster High bombando e a moda já era outra. E as Bratz tentaram ali retornar ao sucesso, reconquistar o público que tinha perdido, porque há anos não tinha mais Bratz nas prateleiras. Só que a MJ teve que fazer algumas mudanças. Tentaram deixar as bonecas mais infantilizadas, porque eles achavam que a queda das vendas era porque elas estavam ousadas ainda, né? Mas na época quem estava em alta era Monster High. MJ precisou mudar tudo. Teve várias matérias nos jornais onde a MJ falou que as Bratz iam voltar menos ousadas e mais, enfim, família. Com um reboot, né, gente? Um reboot mais infantilizado. Bom, a MJ, vendo todo aquele sucesso da Mattel, lucrando horrores com Monster High, ficou com raiva e jogou um processo contra a Mattel, porque a Mattel já estava sendo acusada de espionagem industrial mesmo, né? A MJ pensou, vamos aproveitar e jogar uma coisa em cima deles também. E foi isso, né, gente? Tanto que lá em 2012 ou 2013, se eu não me engano, a MJ lançou a linha Bratzillas, que eu conto a história delas aqui no canal, inclusive vão lá assistir esse vídeo. A MJ entrou em um processo contra a Mattel, mas acabou sendo anulado, né? E a MJ ficou ali tentando reconquistar o mercado que as Bratz tinham perdido. Mas aí foi descontinuado, né? A linha Bratz foi, enfim, descontinuada. Até que em 2018 ou 2019, as Bratz voltaram com um conceito Collector, né? Com a linha Collector. Mas era só umas bonecas para colecionador mesmo, né? Elas voltaram definitivamente pro mercado lá no finalzinho de 2019, entrando pra pandemia. E o que aconteceu, né, gente? A era TikTok ajudou bastante. A volta da moda dos anos 2000, com tendência ao Y2K, enfim, as trends de maquiagem. E hoje em dia, as Bratz estão de volta, com aquela estética original, sem aquelas mudanças esquisitas, enfim, aqueles reboots, são elas mesmas, só que uma repaginada maravilhosa, enfim, com parcerias de marcas caras
e bonecas, sabe, de meninas malvadas, por exemplo. E as Bratz evoluíram muito, os gráficos delas, as campanhas, as fotos super produzidas. E é claro, de vez em quando, ou quase sempre, elas estão lá jogando um shade na Barbie, porque aquela briga interna nunca acaba. E aí, meus amores, o que vocês acharam da história das Bratz? Vocês gostam delas? Qual a sua personagem favorita? Me conte aqui nos comentários. As Bratz estão vivendo um dos melhores momentos, sempre lançando bonecas novas, com gráficos incríveis e trazendo de volta o ícone dos anos 2000, né? Com relançamentos incríveis, mantendo aquela essência autêntica que nunca mudou, servindo qualidade diferente de algumas marcas, né, Barbie? Se tiveram alguma Bratz na infância, me conte aqui nos comentários. Eu queria muito que elas fossem vendidas aqui em maior quantidade aqui no Brasil. Quem sabe um dia, né? Então, meus amores, é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar. Comentem aqui e assistam os outros vídeos que eu deixei na descrição, viu? Um beijo e até o próximo vídeo.